Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Sou o professor Ricardo e serei o professor dessa disciplina. Bom, você deve estar se perguntando o que nós vamos estudar nessa disciplina e por que estudar essa disciplina e onde nós vamos utilizar essa disciplina. Vamos por partes. Lá na disciplina de pré-cálculo, vocês aprenderam sobre funções. Aprenderam os principais tipos de funções, aprenderam o conceito de domínio, imagem, a representação do gráfico dessas funções no plano cartesiano e realizaram uma série de operações com essas funções: adição, subtração, multiplicação, divisão de funções, o conceito de função composta, depois aprenderam a encontrar a função inversa, né? Na verdade, começaram aprendendo, definindo o que é função, tá certo? Já no cálculo 1, vocês aprenderam primeiro o conceito de limite, depois viram o conceito de continuidade, para depois definir duas das principais operações do cálculo diferencial integral. Aliás, as duas operações principais da disciplina de cálculo diferencial integral, que é a diferenciação e a integração. Enfim, brincaram bastante com isso, derivar e integrar várias funções. E nessa disciplina, né, no cálculo 1, vocês aprenderam as principais regras de diferenciação e aprenderam também as principais regras de integração. Viram que algumas derivadas são fáceis, outras dão um pouquinho de dor de cabeça, mas era possível de ser efetuadas, né, mantendo ali uma condição da gente estar trabalhando com funções que apresentavam, que eram funções diferenciáveis. A mesma coisa para o conceito de integral. Agora nós vamos entrar numa outra especialidade do cálculo diferencial. Nós vamos aprender outros conceitos também de grande importância na matemática, tá certo? O primeiro conceito que nós vamos aprender é a ideia de sequência. A sequência numérica ela é bastante importante no curso de matemática e em outros cursos em áreas afins à matemática. Vocês já aprenderam a ideia de sequências quando vocês estudaram no ensino médio as progressões aritmética e as progressões geométricas, né? Lembram que as progressões aritméticas eram uma sequência de números que obedeciam um padrão de formação. O termo seguinte era o termo anterior acrescido ou subtraído de uma constante. Essa constante era chamada de razão. E existem algumas situações em matemática que são descritas por uma progressão aritmética, como, por exemplo, o sistema de capitalização simples. A gente pode entender o crescimento de um montante, quando aplicado no sistema de capitalização simples, como uma sequência aritmética, tá certo? Ou seja, uma progressão aritmética. As progressões geométricas, elas são o quê? Elas são uma sequência numérica, no qual, a partir do segundo termo, nós temos que a repetição do primeiro termo multiplicado por uma constante. Então, dessa maneira, o terceiro termo seria o segundo vezes a constante, o quarto termo o terceiro termo vezes a constante, e assim por diante. E diversas situações em matemática são descritas por progressões geométricas. Um exemplo é o sistema de capitalização composto. O sistema de juros compostos, eles crescem exponencialmente. Então, veja que nas progressões aritméticas eu utilizei um conceito de função lá do cálculo 1, que é o conceito de função exponencial. Já as progressões aritméticas, elas estão relacionadas por meio de funções polinomiais do primeiro grau. Mas nós não vamos só estudar isso, não. Nós vamos estudar outros tipos de sequências, outros processos de formações de sequência, e aí nós vamos estudar se essa sequência tem um limite, se essa sequência não tem um limite, o que isso significa? Será que se eu continuar atribuindo termos para essa sequência, eu vou chegar num determinado valor ou não? O que isso significa? Tá certo? Isso está relacionado com sequência. Depois nós vamos começar a estudar as séries. As séries nada mais são do que as somas dos termos que correspondem a uma sequência. Isso tem bastante importância em matemática, principalmente quando a gente começar a estudar alguns tipos especiais de equações diferenciais. Por que eu digo isso? Provavelmente, quando Newton lá começou a desenvolver o cálculo diferencial, ele precisa. Um dos problemas que ele queria resolver era um problema geométrico. Inclusive, esse problema vai ser tratado na nossa disciplina como uma atividade, que era encontrar as equações que apresentavam determinadas inclinações de retas tangentes.
No entanto, nesse processo, nós vamos perceber que é necessário efetuar o cálculo de integrais. No entanto, nós sabemos que algumas integrais, elas são meio complicadas de serem resolvidas. A ideia de Newton era representar algumas funções por funções polinomiais. E aí integrar funções polinomiais é muito mais simples, tá certo? Então nós vamos aprender, o primeiro passo é verificar se aquela série, ou seja, se aquela soma dos elementos de uma sequência vai convergir ou não convergir, tá certo? O que isso significa? Se nós vamos conseguir representar aquela série, aquela função que nós vamos estudar, tá certo? Por meio de um limite, se o limite do termo geral vai existir ou não, isso é o que significa convergir ou não convergir, nós vamos discutir esses conceitos, vamos aprender técnicas para isso. E isso vai ser muito importante. Quem, porventura, aí resolver fazer um mestrado, fazer doutorado na área de matemática aplicada, por exemplo, ou quiser fazer um mestrado ou doutorado na área específica de matemática pura, tá certo? Vai poder se deparar com esses tipos de situações, com esses tipos de problemas, e vocês precisarão propor uma solução para isso, tá certo? Principalmente quando a gente estuda equações diferenciais. Mas estava aqui falando de sequências e séries. Então, no primeiro momento, nós vamos definir estratégias, tá? Para verificar se as séries convergem ou divergem. No caso de convergir, converge para onde? Elas vão para onde? O que acontece? Depois, nós vamos aprender a representar funções por meio de séries, tá certo? Quer ver? Um caso bastante comum aqui, que aparece com bastante frequência em matemática. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no meu computador. Não está querendo escrever na tela. Eita. Será que eu consegui quebrar minha mesa? Não, agora sim, agora foi. Falha técnica. Vamos lá. Por exemplo, ó, vocês conhecem essa função aqui, ó, a função exponencial de x. Tá certo? Aliás, esse número que aparece ali, o e, que é o número natural, ou o número de Euler, ele é um número que surge de uma série. Tá certo? E ele tem algumas implicações em matemática, porque por ele ser bastante utilizado. Aliás, ele é usa-se bastante essa função exponencial natural, tá certo? Em cálculo, porque a inclinação da reta tangente no ponto 1, 0 vai ser a única na qual nós teremos inclinação de reta tangente igual a 1, tá certo? Essa é uma das causas da gente utilizar bastante esse tipo de função em matemática. Mas, voltando aqui, vocês conhecem essa função. Nós vamos representar essa função por meio de uma série. A série que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Vai ser uma soma de termos, onde o índice começa em 0 e vai até infinito. Então, são séries infinitas que nós vamos estudar, onde os termos dessa série são gerados a partir dessa relação, x elevado a n, dividido por n fatorial. Isso aqui é válido para todo x, ou seja, o domínio dessa série é o conjunto de todos os números reais. Ou seja, eu consigo representar a função exponencial de x da seguinte maneira, ó. Quando n igual a 0, eu tenho x elevado a 0 dividido por 0 fatorial, isso vai dar 1. Depois eu tenho, quando n vale 1, eu tenho x sobre 1 fatorial. Aqui ficaria 0 fatorial, certo? Depois, quando n igual a 2, eu tenho x quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, aqui faltou o fatorial, e assim por diante, tá certo? Ou seja, eu consigo representar a função exponencial por meio de uma combinação linear de funções polinomiais, tá certo? Outras funções como seno, cosseno, tangente, tá certo? Podem ser utilizadas para poder serem expressas em termos de série de potência. É isso que nós vamos aprender no primeiro momento dessa disciplina. Olha, por que a gente acaba estudando isso? Por exemplo, o número natural, ele pode ser obtido a partir dessa representação em série, fazendo aqui x igual a 1, tá certo? Então, quando eu faço x igual a 1, eu tenho que o número natural, ele vai ser 1, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial,
mais 1 sobre 4 fatorial, e isso aqui eu somo infinitamente, tá certo? Então, essa soma infinita, ela nos dá esse número natural. Outras situações, como, por exemplo, o número π pode ser obtido a partir de uma soma de uma série infinita, tá certo? Quanto mais termos eu somo, mais dígitos após a vírgula, mais algarismos, né, após a vírgula, eu consigo colocar na representação do π, tá certo? Então, isso é o que nós vamos estudar num primeiro momento. No segundo momento, nós vamos estudar as equações diferenciais. Bom, as equações diferenciais, pessoal, elas têm uma ampla aplicação em matemática, matemática aplicada, ciências em geral, engenharia e tudo mais, tá certo? As equações diferenciais, elas, digamos assim, elas foram as meninas dos olhos, quando o Newton começou a estudar, começou a desenvolver, na verdade, o cálculo diferencial. As equações diferenciais, nós estamos vivendo aqui no momento de pandemia, né? Diversos modelos matemáticos surgem para descrever o comportamento de crescimento ou de decrescimento, taxa de infectados e tudo mais, taxa de propagação de vírus, né? Número de indivíduos recuperados, número de indivíduos que vieram a óbito e tudo mais. Então, todos esses fenômenos, eles são descritos por meio de equações diferenciais. E nós vamos estudar aqui algumas categorias de equações diferenciais. Nós vamos discutir as equações diferenciais, que são chamadas de ordinárias, o que significa que elas são equações que têm apenas uma variável independente, tá certo? Então, ou seja, uma função de uma variável que descreve a relação, a equação. Então, são derivadas ordinárias, são derivadas em relação a uma variável apenas, tá certo? Então, são derivadas lá do cálculo 1. Nós vamos aprender aqui alguns conceitos geométricos relacionados com as equações diferenciais. Nós vamos estudar as equações de primeira ordem e depois as equações de segunda ordem. As equações de primeira ordem descrevem uma série de fenômenos do nosso cotidiano, tá certo? E as equações de segunda ordem também descrevem alguns fenômenos mais elaborados, como, por exemplo, a propagação do som, né? O som, ele se propaga por meio de ondas. Nós temos uma equação diferencial que vai descrever a propagação dessa onda em um meio, tá certo? Crescimento populacional, decrescimento populacional também são descritos por equações diferenciais, né? Isso é de bastante importante para uma pessoa que estuda dinâmicas populacionais, tá certo? Reações químicas, elas são descritas por equações diferenciais, à medida em que você tem o consumo de um reagente, a formação de produto, né? A lei de velocidade, a lei cinética dessas equações químicas são descritas por equações diferenciais. Movimentos, movimento retilíneo, movimento em queda livre, são descritos por equações diferenciais. Então, vários fenômenos do nosso dia a dia são descritos por equações diferenciais. E nós vamos estudar essas equações diferenciais, as de primeira ordem e as de segunda ordem. Tá certo? Bom, onde que nós vamos, o que nós podemos consultar, né, de livros para o nosso estudo de equações diferenciais? Bom, primeiro, o nosso livro-texto que está disponível no ambiente de vocês. Vocês podem fazer ali uma leitura, né, cuidadosa do material que está ali. O material está dividido em 5 capítulos, 5 unidades. O primeiro nós vamos discutir sequências e séries. Na unidade 2, nós vamos aprender a representar funções por meio de séries e encontrar o domínio, né, dessas funções, o domínio da representação dessas séries. Aí, as unidades 3, 4 e 5, nós vamos discutir as equações diferenciais. A unidade 3, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais em equações diferenciais, alguns tipos, modelos matemáticos. A unidade 4, nós vamos discutir as equações de primeira ordem. E a unidade 5, as equações de segunda ordem. Tá certo? Então, esses são os assuntos que nós vamos abordar nas 4 aulas. Vocês podem consultar outros livros, tá certo? Eu tenho aqui, sugiro o livro de cálculo, volume 2, do Stewart, tá certo? É um livro que contempla as equações diferenciais e sequências e séries, vocês podem dar uma olhada. Aliás, no final de cada unidade do nosso livro-texto, vai aparecer algumas referências que vocês podem também consultar, tá certo? Quem se apaixonar por equações diferenciais, eu
gosto muito desse livro aqui, de equações diferenciais, que é o livro do Zil, tá? É um livro bastante didático, com uma linguagem bastante simples, que com certeza vocês vão aprender bastante usando esse livro. Se você gosta também, ó, tem o outro livro aqui, é o livro do Guido Risi, um curso de cálculo, o volume 4 desse livro é bastante bom, tá certo? É um livro tranquilo para o estudo de equações diferenciais, ele vai contemplar sequências de séries também, tá certo? Agora, se você gosta de um livro mais elaborado, tem esse livro aqui do Boyce e do Prima, que é chamado de Equações Diferenciais Elementares e Problemas de valores de contorno, tá certo? É uma linguagem mais rebuscada, mas é um livro que vale a pena, tá certo? Então, desejo a todos um bom curso, sejam bem-vindos à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3, e eu espero encontrá-los em breve. Até lá!